Olá a todos, que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações, que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos lares, que a espiritualidade amiga ampare a todos os corações em necessidade. Nós lembramos, aproveitamos, a oportunidade para lembrar mais uma vez da importância do Evangelho no lar, de trazermos Jesus para junto de nós, da nossa família. A realização do Evangelho no lar nos traz, o esclarecimento sobre os ensinamentos de Jesus, dá a oportunidade para que cada membro ali da família, convidados, que possam expressar ali o seu conhecimento ou aprender, com aquilo que está sendo trazido, e também, todo um ambiente de amor que se forma, dentro dos nossos lares. Então, que Jesus abençoe a todos, que Deus abençoe a todos, que estejam sempre em muita paz e muita harmonia. Bom, para quem não me conhece ainda, nessa encarnação eu me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Nossa sede fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370. E você pode também encontrar informações sobre sobre a nossa casa, na internet, nas redes sociais, então no nosso site, no www.caminheirosdoamor.org.br, no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde ficam lá armazenados esses vídeos que os nossos irmãos trazem ali, compartilham os seus conhecimentos, e ali você pode então voltar a assistir em outro momento que for mais tranquilo, sereno, ou que você queira ouvir novamente, ou que você possa indicar, enviar ali, compartilhar com os seus amigos. Então, que Deus abençoe, que Deus nos ilumine sempre. Bom, e hoje, então, nós vamos falar dos ensinamentos do Livro dos Espíritos, nas questões 752 até 756, que está lá no livro terceiro, falando sobre as leis de Deus. Estamos falando ainda sobre a lei de destruição. E hoje nós vamos falar sobre a questão de crueldade. Então a gente trouxe aqui o significado dessa expressão, dessa palavra. Então está ali perversidade, qualidade ou condição de pessoa cruel, de quem age com maldade, tirania, fazendo o mal. Barbaridade, comportamento ou ação impiedosa, bárbara, sem piedade. Rigor, falta de clemência, ação implacável ou comportamento rigoroso. Então, a crueldade a gente percebe que é uma ausência, de virtudes boas, principalmente a questão da piedade e da fraternidade. Mas ao longo dessa nossa caminhada aqui, de tentar expor um pouquinho daquilo que entendemos sobre essas questões, nós vamos vendo, que aquele espírito que ainda vive no mal ou se compraz dele, não será eternamente assim. Então, aqui para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse comportamento, muitas vezes, do espírito encarnado e do desencarnado, Kardec vai tentar, junto à espiritualidade, ampliar a nossa visão sobre esse comportamento. Então, ele pergunta na 752, podemos ligar, o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Então, nós lembramos, que já os nossos irmãos trouxeram sobre a condição da lei de destruição, da ação do espírito, em que, muitas vezes, para poder equilibrar, o ambiente onde vive, às vezes ele tem que se comportar, como um agente de destruição, às vezes, muitas vezes agindo contra alguma espécie animal, ou às vezes com a condição das espécies, do reino vegetal. Então, muitas vezes, para erguer, a sua morada, às vezes ele precisa limpar uma área, então ali muitas vezes é necessário sacrificar algumas árvores, e vai acabar adentrando
o habitat natural de alguns do reino animal, né? E vai sendo ali agente de transformação do ambiente onde ele está. Então a gente já entendeu um pouquinho, né, sobre algumas condições de destruição natural e algumas condições da destruição causada pelo espírito encarnado, né? Então eles respondem a Kardec, né, que é o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior. Porque se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má, né? Então, eles trazem ali para Kardec refletir, né, junto com todos nós que viemos depois para estudar esses ensinamentos, né, que o espírito, quando nessa condição de agir, né, para lembrarmos que no vídeo anterior a nossa irmã traz uma explicação, né, sobre o assassínio, né, e ali é explanado as situações muitas vezes de combate, né, onde alguns espíritos são colocados pelos seus dirigentes de nações, pelos seus responsáveis em situação de conflito, né, e que existe uma situação que diante desta ordem, né, de entrar em conflito com o seu semelhante, ele muitas vezes causa o desencarne, né, ou provoca o desencarne do seu irmão. Mas, quando ele faz isso por prazer ou de forma cruel, né, aí então ele deixa aflorar um instinto de maldade, né? Ou uma condição, talvez não do instinto, mas um comportamento, né? Uma vicissitude do mal. E aí, então, ele age de uma forma em que ele não só tira a vida corpórea do seu semelhante, mas faz isso, né, com um toque ali de crueldade, ou seja, levando o seu irmão a um sofrimento desnecessário para satisfazer o seu próprio prazer, né, em ver o sofrimento do outro. Então, por isso é que ele diz que a crueldade não pode ser vista, né, ali como uma condição natural num processo, né, da chamada destruição, mas vamos colocar por o que foi trazido no vídeo anterior sobre a questão do assassínio, quando há um combate por força maior, ou seja, por obrigação, né? Então você tem que ir para um campo de batalha para proteger sua família, para proteger sua nação, e ali, infelizmente, nesse conflito haverá um desencarne de ambos os lados. Mas quando isso é feito com um prazer ou com uma condição de provocar no outro dor e sofrimento, então já sai, né, dessa condição de um processo. Dizer natural é um pouco complicado, né? Mas é um processo que faz parte da evolução do espírito, né? Até que haja, como nós estamos vendo aí, a caminhada do planeta Terra para o mundo regenerador, que haja então o fim, né, desta condição de conflitos, onde a humanidade se verá como irmãos, né? E aí então o respeito uns para com os outros será bem maior e aí haverá, né, a condição de harmonia e se perceberá desnecessário, né, essas disputas que nós estamos vendo ainda nos dias de hoje, né? E aí Kardec então pergunta, mas por que motivo a crueldade é o caráter dominante nos povos primitivos? Então, se nós olharmos aí a nossa condição, sempre quando ele coloca de povos primitivos, né, como ele coloca aqui, como a espiritualidade coloca a resposta, né?
entre os povos primitivos, como os chamas. Por quê? Porque Kardec falava isso sobre os povos que ainda não estavam no conceito, né, da sociedade mais civilizada, não tinham a consciência civilizatória, né? Ou seja, ter percepções ou valores, né, que tiravam eles da condição da brutalidade. Então, por conhecer, por ter um intelecto mais evoluído, né, eles eram chamados de civilizados. E aí aqueles que eram aborígenes ou, né, viviam numa condição em que a sociedade chamada civilizada não compreendia a forma de comportamento, né, a forma de convivência, por exemplo, em povos tribais, né, eles achavam isso muito selvagem, porque o contato com a natureza deles era muito maior, né, a simplicidade no vestir, no se comportar, né, no se manter, então a caça selvagem, né, o abatimento dos animais para poder suprir a sua necessidade, mas caçando, né, de uma forma primitiva ainda, né, muitas vezes sem uso de recursos de armas de fogo ou armas mais modernas. Então, a civilização chamada, né, mais evoluída intelectualmente, os chamavam de primitivos. Né? Então, por isso é que os espíritos chamam a atenção de Kardec para a expressão. Né? Então, ele diz aqui: entre os povos primitivos, como os chamas, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades além das corpóreas, cuidam apenas da sua conservação pessoal. É isso que geralmente os torna cruéis. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou arrefecer essa influência. Né? Então, nós vamos observando, né, no processo da história, do registro da história da humanidade, né, e nós lembramos que em alguns vídeos anteriores nós falamos um pouquinho sobre a questão da evolução, né, do progresso, que é, né, um desenho, né, de crescimento do espírito feito pelo Criador, né, ele vai acontecer. Né? Então, ou seja, o espírito sai dessa condição animalesca, né, ou seja, de estar ali somente olhando para a sua matéria, viver só em função da matéria, para começar a vivenciar as coisas do espírito. Então, quando fala sobre essa questão dessa simpatia ou esse envolvimento, né, de espíritos que desencarnaram nessas condições primitivas e mantêm esse conhecimento ainda no plano espiritual, eles acham que ainda tem que ser o comportamento desta forma. Né? Então, se nós olharmos para os dias de hoje, né, nós também vamos perceber isso. Né? Então, um espírito, por exemplo, que fez a sua última encarnação, né, nos anos 20, nos anos 30, né, então lá 1920, 1930, esse espírito, se ainda não se reconheceu como um ser espiritual ou não entendeu o seu processo de evolução como espírito, ele está lá no plano espiritual achando um absurdo o comportamento da humanidade de agora. Né? Então ele vai ser conservador, vai ter aquela visão de, né, família dentro daqueles padrões dos anos 20, dos anos 30. Né? Não estamos falando da condição moral, estamos falando da condição comportamental. Né? Então, uma mulher submissa, né, as condições de convívio em sociedade, tendo ali os homens como seres dominantes,
né, tomadores das decisões, que a mulher não tinha participação, a única obrigação dela era cuidar dos filhos e da casa. Enfim, esse pensamento que a gente vê que com o progresso, né, nós estamos vendo que tem hoje uma percepção melhor, né, muito mais favorável aos tempos de hoje, da participação dos espíritos reencarnados no sexo feminino com relação ao que se diz respeito à sociedade, né? Então, por exemplo, esse espírito, se ele não se apercebeu da sua condição, ele estaria hoje lutando, né, por um padrão de comportamento como os anos em que ele estava. Então, se nós observarmos aí, nessa resposta que a espiritualidade está trazendo para Kardec, né, ele está dizendo que também espíritos que ainda se mantêm, né, no pensamento é, mais primitivo querem influenciar esses espíritos para que eles permaneçam nessa condição primitiva. Só que há essa condição da influência de espíritos que estão despertando para, né, a condição civilizatória, né? O civilizatório que a gente traz é a condição de você pensar em sociedade, pensar em comportamento equilibrado, né, mais humano. Então, ou seja, nós não temos mais aquele comportamento, né, dos canibais, por exemplo, né, nos alimentarmos da carne humana, é, ficar guerreando por motivos só para defesa de honra, né? Então, fazendo essa condição, né, como tinha as guerras dos povos mais primitivos, né, que comiam ali parte dos seus oponentes para poder conquistar a sua bravura, né? Então, esses tipos de pensamentos. Então, quanto mais o espírito vai evoluindo na sua consciência civilizatória, ele também vai fazendo a sua evolução moral. Então ele vai entendendo outros valores, né? Ele vai desenvolvendo em si uns valores morais que, né, o Pai, com a nossa lei da consciência, né, com as leis divinas carregadas em nossa consciência, nós vamos tendo mais percepção, né, do que é o pensamento divino, e aí então vamos nos corrigindo no nosso comportamento, faz a gente mudar e a gente evoluir. Então, quanto mais o espírito vai se conscientizando disso, a cada reencarne que ele fizer, né, então o seu comportamento com relação aos seus pares, né, os espíritos que estão também reencarnados no mesmo período que ele, tendem a mudar, né? Tendem a ser mais harmônicos, né? Tendem a ser mais fraternos. Então, isso a gente vai vendo, né, que isso faz parte do nosso processo de evolução, né? Então, aqui, continuando na questão 754, Kardec, então, procura né, mais esclarecimento com relação à questão desse sentimento ou esse comportamento, na verdade, assim, de crueldade que alguns espíritos ainda trazem. E aí a gente já até adiantou algumas coisas, né? Kardec pergunta: a crueldade não decorre da falta de senso moral? Aí eles respondem a Kardec: diz que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente, porque ele existe em princípio em todos os homens. É esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Ele existe no selvagem como o princípio do aroma no botão de uma flor que ainda não se abriu, né? Então, o que o Kardec recebe como resposta? A espiritualidade mostra que quando nós fomos criados por Deus na chamada simplicidade e ignorância, ou seja, falta de conhecimento, né, já foi incutido em nós esse senso moral, que é o que nós falamos antes, das leis divinas,
que trazemos em nossa consciência. Ou seja, então, desde quando somos criados por Deus, já carregamos essas qualidades em nós. Só que elas estão adormecidas ou sufocadas, né, por outras que são as faculdades egoístas. Né? Então, quando nós pensamos mais em nós, né, em satisfazer o nosso desejo, as nossas vontades, nós estamos alimentando o egoísmo. Quando nós nos tornamos mais altruístas, né, mais caridosos, piedosos, nós, né, estamos alimentando a condição dentro da nossa evolução, da condição mais humana, né, ou seja, mais fraterna, né, dentro daquilo que o Pai espera que a humanidade, os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, né, consigam se tratar. Então, não é que falta no nosso primitivismo o senso moral. Né? Ele está lá, mas está sendo sufocado. Né? Então, é importante essa resposta que eles dão a Kardec de fazer esta separação, porque não é uma coisa que nós vamos pegar, né, ao longo da nossa caminhada evolutiva. Na verdade, está dentro de nós. O que nós precisamos fazer é trazê-la, né, para fora. Então, nós vamos começar a alimentar esse sentimento bom à medida em que a gente começar a entender que eles são melhores do que aqueles que nós cultivamos dentro do egoísmo. Né? Então, aqui Kardec faz um comentário, diz: todas as faculdades existem no homem, falando em sentido humanidade, né, em estado rudimentar ou latente. Né? Então, ou seja, ela está lá adormecida, né, e se desenvolve segundo as circunstâncias mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas impede ou neutraliza a de outras. A superexcitação dos instintos materiais asfixia, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento destes arrefece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então, o que eles estão falando aqui, quanto mais egoísta o espírito está, ou seja, quanto a concentração está mais nos seus desejos, nas suas vontades, ele não deixa se desenvolver as virtudes que são de relacionamento coletivo, né? Ou seja, onde você se torna mais altruísta, né? Ou seja, você percebe no seu irmão, né, as mesmas necessidades que a sua. E aí vamos colocar em prática, né, o ensinamento de Jesus, de fazermos ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então, quando eu estou voltado somente para mim, eu esqueço essa condição de servir ao próximo. E aí, então, há essa dificuldade em nos relacionarmos. Né? E aí, muitas vezes, essa condição do sentimento de crueldade, ela se desenvolve porque quando eu for para o embate, né, com o meu irmão, se eu estiver pensando só no meu benefício, eu vou querer, né, tornar as condições para ele mais difíceis, porque eu quero as melhores para mim. Né? Então, aqui na questão 755, Kardec pergunta à espiritualidade: como se explica que nas civilizações mais adiantadas existam criaturas às vezes tão cruéis como os selvagens? E aí eles respondem a Kardec: da mesma maneira que numa árvore carregada de bons frutos existem os temporãos, ou seja, aqueles que, né, floresceram depois do tempo necessário, né? Então ela está carregada de frutos bons, mas tem aqueles que estão verdes, que estão impróprios para o consumo, ou seja, eram para ter, né, desabrochado antes e foram desabrochar depois do seu tempo. Ele fala, eles espíritos, né, ainda pouco esclarecidos, né, eles são, se quiseres, né, selvagens, que só têm a civilização na aparência, lobos extraviados em meio de cordeiros. Os espíritos de uma ordem inferior, muito atrasados,
podem encarnar-se entre homens adiantados, né, com a esperança de também se adiantarem. Mas, se a prova for muito pesada, a natureza primitiva reage, né? Então, dependendo daquilo que ele se propôs a vir fazer na sua encarnação, né? Então, muitas vezes sai daquele formato de uma encarnação, né? Ligada à condição aborígene, tribal, né? Aqueles instintos mais apegados à condição, né, de um ser primitivo, e na sua encarnação seguinte, como ele precisa dar esse passo de evolução em direção à civilidade, ele já migra de um centro, vamos dizer assim, ligado muito à condição da vida na natureza, para uma vida na cidade, né? Só que os desafios para ele serão grandes. Muitas vezes ele vai ter que disputar espaço, né, com outras pessoas, com uma condição de emprego, com uma condição de moradia, e ali, de repente, diante dessas provações, ele pode muitas vezes se mostrar muito bruto, né, e às vezes resolve as coisas somente na base da força, da briga, né, do duelo, né, dos embates que possam muitas vezes ser levados à condição até do desencarne do seu oponente, né? Então ele resolve as coisas pela força e não pelo diálogo, não pelo bom senso, né? Então muitas vezes esses espíritos vivem essas primeiras experiências aí dentro da civilização no momento em que eles ainda não têm plena consciência, né, de um comportamento civilizatório. Bom, então aqui para nós encerrarmos na questão 756, né, Kardec pergunta, né, para a espiritualidade. Ele falou assim: o homem, a sociedade dos homens, né, de bem, será um dia expurgada dos malfeitores? Né? E aí eles respondem: a humanidade progride. Então, esses homens, esses espíritos encarnados, essas almas, dominadas ainda pelo instinto do mal, que se encontram deslocados entre os homens de bem, desaparecerão pouco a pouco, como um mau grão é separado do bom quando joeirado. Mas renascerão em outro invólucro. Então, com mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens um exemplo nas plantas e nos animais que o homem aprendeu como aperfeiçoar, desenvolvendo-lhes qualidades novas. Pois bem, é só depois de muitas gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. Essa é a imagem das diversas existências do homem, né? Então, lembrando sempre que quando se fala da questão de homem, estamos falando, né, da humanidade, né? Então, nós aprendemos já essas condições com relação ao processo evolutivo, né? E agora que nós estamos falando muito sobre a questão do processo de transição, né, isso está muito mais claro, né, para a comunidade espírita, né, dessa questão em que espíritos pouco esclarecidos, né, estão aqueles que não se mostraram, né, mais favoráveis a uma transformação à condição do bem, né, a pelo menos ter uma ação mais benévola com relação aos seus pares, aos seus irmãos, estão sendo chamados, né, a se retirarem do planeta, né, para que eles possam, numa encarnação num mundo que esteja em provas e expiações ainda, no seu estágio, né, inicial, ou até menos, mesmo em mundos primitivos, que ele possa lá muitas vezes despertar, né, para uma condição em que ele irá repensar tudo que ele tinha nesse estágio que a Terra se encontra e tudo que ele perdeu de oportunidade por não se sentir, né, capaz, ou pelo menos não querer aderir a um comportamento relacionado ao bem, né? Lembrando aqui que quando nós falamos sobre o bem e o mal, a espiritualidade já nos esclareceu que bem é tudo aquilo que
está em consonância, ou seja, está alinhado com as leis divinas. E o mal é tudo aquilo que contraria as leis divinas. Então, nós, como espíritos em processo de evolução, nós vamos compreendendo muito mais claramente as leis de Deus, vamos trabalhando para que as nossas virtudes despontem, né? E sufocando os nossos vícios e as nossas vicissitudes, e aí então nós vamos começando a ter um comportamento em que todas as vezes que fomos colocados diante de alguma situação em que tenhamos que decidir entre uma posição e outra, nós vamos escolher aquela em que trará o bem, não só a nós, mas também aos nossos irmãos. Então, isso é o nosso processo de crescimento. Então, como eles dizem, né, isso vai se dar pelas várias reencarnações que nós fizermos, né, e que em cada uma delas nós vamos nos aperfeiçoando mais, né, nós vamos trabalhando mais em nós as virtudes e vamos sufocando as vicissitudes, né, e mudando o nosso comportamento. Então é assim que, num mundo regenerador, né, o bem irá se sobressair ao mal, porque os espíritos que estão indo em direção, ou seja, estão tendo a permissão de permanecerem na Terra, porque já se adequaram e já têm essa consciência melhor, né, da questão do trabalho no bem, vão fazer, né, essa diferença, vão ter mais lucidez, né, para lidar com a condição do convívio em sociedade. Então, a fraternidade, o amor, né, a piedade, tudo isso serão comportamentos comuns para esses espíritos. Então, que Deus nos abençoe. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos de hoje e um grande beijo no coração de todos e até a próxima. Fiquem com Deus.